Muito bem. Karina, obrigado. Eu vou chamar o professor Paulo Moura, cientista político do Dextra, nosso parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos Tempo e Dinheiro. Tava com saudades. Pois é, eu também. Certamente a nossa audiência também. Professor Paulo, a sua presença aqui é muito importante porque hoje nós temos, né, até fizemos um editorial sobre isso, né? Que é o Tribunal Superior de Opiniões. Todo mundo tem opinião sobre o que vai acontecer com a economia, que na eleição americana, etc. E é importante te ouvir, porque eu sei que você tem acompanhando as pesquisas de opinião dos eleitores americanos, é disso que se trata. O que as pesquisas estão dizendo, professor? Olha, João, a eleição americana, ela tem como característica central, independente da mudança de candidato, a cristalização de posições de eleitores à esquerda e à direita. Ahn, com o atentado e a convenção republicana, o Trump tinha aberto uma diferença de 5 pontos sobre o Biden. Mas antes disso, as eleições davam diferenças muito pequenas, 2, 3 pontos para o Trump, de vez em quando empate técnico, raras pesquisas mostrando o Biden um pontinho à frente, né? Mas a característica que não mudou da eleição é exatamente a cristalização de posições da esquerda e à direita. Um contingente muito pequeno de eleitores vai definir o resultado da eleição. E isso não mudou. Com a mudança de candidatos, né, as pesquisas anteriores à mudança mostravam a Kamala Harris pouco atrás do Trump também, mas pouco, 2 pontos, 1 ponto atrás, dependendo do instituto, né? A grande questão é que assim a mudança de candidato ela gera outra eleição. As variáveis da disputa, o discurso, as narrativas, a guerra de imagens, a guerra de argumentos, tem que ser outra a partir daqui. E se até agora a pauta do debate eleitoral era o atentado contra o Trump, a partir de agora a pauta é a mudança do candidato democrata, né? Então, embora não esteja definido que é a Kamala Harris, há praticamente um consenso em torno disso. A discussão não é quem será o candidato, mas é quem será o vice da Kamala Harris. E a rapidez e a unidade do Partido Democrata nessa definição são importantes para o desempenho da Kamala no enfrentamento ao Trump daqui para frente. Ainda não saíram pesquisas posteriores à desistência do Biden, né? Elas devem sair daqui para frente para acompanhar, mas eu não acredito que haja um favoritismo evidente para um dos dois lados. A eleição continua acirrada, continua difícil, com uma diferença muito pequena neste momento ainda pró-Trump, e com a definição cabendo aos eleitores dos chamados estados pêndulo, né? Tá, o que a gente percebe, então, professor, é que a população americana, opinião pública, está dividida, né? Não tem, assim, uma grande força de um lado para o Trump ou contra, não. Está meio 50%, né? Meio, como você está dizendo, a diferença de 2 pontos, a gente pode chegar a correr o risco de ter mais uma progressista, um esquerdista comandando a maior nação do planeta, professor? A prudência recomenda que sim, que é um risco que existe, né? Embora todas as pesquisas vinham até agora mostrando o favoritismo do Trump, o fato é que um dos fatores que causavam esse favoritismo era um certo desânimo das bases do Partido Democrata com o Biden em função da sua condição, né? Da idade, do desempenho péssimo no debate da CNN, e a troca de candidato injeta algum ânimo ali, alguma esperança nova. Então, os olhos agora, a pauta da mídia agora toda é dedicada à questão da maneira como o Partido Democrata vai formalizar a nova candidatura, a escolha do vice e as expectativas para saber qual o discurso, né? Como a Kamala Harris vem
e como o Trump vai lidar com uma nova adversária. Pô, eu conversei com a Carla Mendes agora a respeito das consequências para os produtores brasileiros dessa eleição. O fato é que a China está comprando soja agora lá em Chicago, os preços estão subindo quase 30 pontos lá para novembro, com uma dedução óbvia de que os chineses sabem fazer negócio, estão aproveitando os preços baixos e garantindo o abastecimento de materiais básicos, de produtos básicos para a sobrevivência da sociedade deles. Esse é o ponto. Agora, para nós aqui no Brasil, em termos de influência do Biden ou da Kamala Harris aqui sobre os brasileiros, professor, como é que você vê isso, as consequências para nós? Olha, João, assim, eu não vou me atrever a incursionar sobre o terreno da moeda, né, do dólar, porque é um terreno que mesmo os economistas são muito cuidadosos nesse sentido. Então, acompanhando o que os economistas dizem, há uma expectativa, eventualmente, de nos próximos meses haver redução da taxa de juros nos Estados Unidos, o que, de certa forma, deve provocar alterações no mercado do dólar, né? Isso, em tese, favorece a entrada de dólares em outros mercados, com a queda da taxa de juros, não é muito significativa, a ponto de tornar o mercado americano, os títulos da dívida pública americana desinteressantes, né? Mas é algo que pode interferir no curso dos acontecimentos. O grande problema do Brasil, que tem provocado uma redução do valor do real, o que favorece as nossas exportações, são as contas públicas brasileiras e não o mercado americano, né? Embora o fator internacional não possa ser desconsiderado, eu acredito que no próximo período nós vamos assistir um descrédito desse suposto corte de gastos anunciado pelo Lula. Os economistas têm dito que é um corte de gastos insuficiente para o tamanho do rombo produzido por este governo. O mercado deu uma aliviada nas tensões em função do anúncio do corte, mas a insuficiência do corte vai se impor daqui para frente, né? E acredito que o que a gente tem assistido aí, que é uma desvalorização do real, uma alta do dólar, queda na bolsa, deve reaparecer no horizonte imediato aí para frente, né? Do ponto de vista do posicionamento dos governantes, o Trump ele é mais protecionista, né? Ele é mais fechador de mercado, digamos assim. O Make America Great Again, né? O movimento MAGA que ele representa, mas é um movimento protecionista muito mais em relação à indústria, à atração da indústria americana que fugiu para a China, depois fugiu para o México, de volta para os Estados Unidos, do que propriamente alguma coisa que afete o mercado de commodities agrícolas, né? Então, eu acho que, do ponto de vista do interesse do agro brasileiro, o que pesa mais é o lado conservador, é o lado político, né? O agro brasileiro é conservador em relação à política brasileira e é conservador em relação à política americana. Eu acredito que as pessoas que torcem pelo presidente Bolsonaro estão torcendo pelo Trump nos Estados Unidos, até pela interferência que eventualmente o Trump pode ter na influência sobre o governo brasileiro para reverter certas posições autoritárias que têm sido tomadas contra os conservadores, né? Mas não acredito que isso provoque grandes alterações do ponto de vista das relações de mercado entre Brasil e os Estados Unidos, no que diz respeito aos interesses do agro. Olhando o aspecto aqui dentro do Brasil, por exemplo, o Bolsonaro continua arrastando multidões. Sábado lá em Niterói, um monte de gente, né, querendo que ele volte. Então, essa é uma perspectiva. Hoje, a pesquisa Focus, que é feita pelo Banco Central com os agentes do mercado financeiro, mostram que o nosso PIB até vai crescer um pouco, mas o que está crescendo forte é a inflação, ou seja, essa economia que nós estamos vivenciando com o Lula vai prejudicar fortemente os mais pobres. Qual é a sua opinião, então, sobre a economia que nós estamos vivenciando? No fundo, né, professor Paulo, tudo isso que nós estamos vendo, a gente vai até falar sobre os memes, é tentar desviar a atenção do principal,
que é aquilo que nós sabemos em campanha, em política, que numa corrida eleitoral o que importa é a economia, né? Isso que é o que importa. Na verdade, João, as pesquisas mais recentes mostram uma leve melhora na popularidade de Lula, mas é uma melhora provocada por modificações na postura do Lula, né? Quer dizer, o que causou a queda de popularidade do Lula na sequência de pesquisas anteriores a essas últimas que saíram? As declarações do Lula a favor do Hamas e contra Israel, as declarações do Lula a favor do Putin e contra a Ucrânia, e a inflação de alimentos, né? E acredito que nós vamos ter que ver agora como é que impacta a questão dos combustíveis, que em vários estados do Brasil a gasolina já está acima de R$ 6. Aqui no Rio Grande do Sul ainda está um pouquinho abaixo, mas já há postos em que ela aparece beirando os R$ 6. Então o Lula ele mudou de discurso em relação à Ucrânia e a Israel. Ele passou a dizer que é a favor da paz, né? Tem as declarações dele sobre a Venezuela também. Ele andou dando umas declarações de meio de que pressionando a Venezuela a fazer eleições isentas. Vamos ver como é que o Lula vai se posicionar agora com a eleição que está vindo aí. As pesquisas mostram a possibilidade da oposição vencer, mas eu não acredito. Acho que a eleição está viciada, está completamente controlada pelo regime e que o Maduro deve sair das urnas, entre aspas, né, como vencedor. E então essa inflexão no discurso do Lula reduziu o potencial de atrito dele com a opinião pública, né? E vamos ver como essa questão da inflação vai pesar, porque a inflação de curto prazo ela teve até uma pequena redução na velocidade de crescimento, ela continua crescendo. O que o mercado está projetando é a inflação futura, né? A inflação para o período imediatamente subsequente da conjuntura, lembrando que na virada do ano tem mudança da diretoria do Banco Central e entra no Banco Central um presidente indicado pelo Lula, né? E não sabemos como o Banco Central vai lidar com a questão do combate à inflação. A inflação só não está pior no Brasil graças à gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central. E pelo menos na última decisão do Banco Central, eles pararam de reduzir a taxa de juros exatamente por causa dessa projeção de elevação da inflação. Então, sim, a inflação pesa no bolso, né? A esquerda ela não dá muita bola para a inflação desde que acha algum tipo de crescimento econômico. É a combinação que nós estamos vendo, um modesto crescimento do PIB e uma ameaça de crescimento inflacionário. E o que a gente percebeu, pelo menos nas pesquisas anteriores, é que esses dois fatores estavam pesando na popularidade do Lula, que vinha em queda, né? Então, parte do discurso do Lula foi corrigido para parar de entrar em colisão com a opinião pública no que diz respeito à Venezuela, no que diz respeito à Ucrânia e no que diz respeito a Israel, mas a inflação continua aí e agora vamos ter que ver como é que impacta sobre a imagem do governo essa enxurrada de memes aí sobre a questão dos impostos, que é algo que pegou, né? A opinião pública está percebendo a voracidade fiscal desse governo e é possível que essa avalanche de memes se reflita nas pesquisas imediatamente à frente. Pois é, até a Folha, né, que passa o pano para o governo Lula, defende o governo Lula escancaradamente, hoje está reconhecendo que essa avalanche de memes pegou. Até a oposição mesmo, até os esquerdistas entraram na onda de porque fazer graça, fazer memes, né? Então tem esse título aí, como nasce e cresce o meme Tachad, né? Olha aí, pegaram até o Zé do Tachão como exemplo, e isso se propagou pela mídia social. Por isso que a gente ouve vozes da esquerda, do governo, querendo controlar a mídia, né, professor? É isso, João. Eu li essa matéria, ela está interessante. Na verdade, a questão do carimbo de Tachad ela já nasceu ano passado, né? Mas ela colou agora quando as pessoas foram fazer as suas comprinhas nos sites chineses e as compras vieram com os impostos. Então, é uma camada popular da sociedade brasileira que faz compras
nesses sites chineses e aí o apelido pegou novamente em função do fato de que as pessoas começaram a constatar o impacto da taxação das compras nos sites chineses, né? Mas é uma onda de taxações, na verdade, há um conjunto de aumentos de impostos provocados por esse governo para cobrir o rombo que ele mesmo causou. Agora mesmo, se não for resolvida a questão da desoneração da folha de pagamento, eles estão falando em aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, especialmente dos bancos, que é mais uma taxação, dentre as tantas que o governo provocou. A volta do ICMS dos combustíveis está entre elas, e é por isso que a gasolina está subindo, né? Então, é possível que isso impacte a popularidade do governo. Só para complementar, pegar a opinião do Miguel Zonzin Neto. Já renovei meus investimentos em dólar. Para encerrar, professor, sua perspectiva de economia política e o Brasil, qual é para os próximos meses? Olha, João, nós temos daqui a pouquinho eleições aí adiante, né? E 6 de outubro é a eleição no primeiro turno, 27 de outubro no segundo turno, eleições municipais. Há uma tendência muito grande de reeleição, o que não é bom para o PT, porque na eleição passada de 2020 o PT sofreu uma grande derrota, né? Foram eleitos muitos prefeitos de centro-direita, do centrão de direita, além de prefeitos de direita. Há uma expectativa que permanece de uma onda de vitórias de candidatos a prefeito do PL e desses partidos do centrão, mas do centrão mais para a direita, né? E isso não mudou, ainda que eventualmente a avaliação do Lula possa oscilar alguns pontinhos percentuais nas pesquisas em função dessas manobras de marketing aí, da calibragem da linguagem do Lula. Isso não muda a minha avaliação, e é praticamente um consenso no mercado de que as urnas da eleição municipal devem se abrir com uma grande vitória da direita, né? O PT deve dar uma crescida por causa da presença na máquina. Depois do PL é o partido com mais fundo eleitoral, a situação deles em função da presença na máquina federal, da possibilidade da liberação das emendas que estão sendo liberadas à torto à direita aí. O PT pode dar uma crescida, mas não altera a minha avaliação de que a direita vai sair das eleições municipais como uma grande vitoriosa. Ok, Paulo Moura, muito obrigado pela sua presença. Esperamos contar algumas vezes contigo aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Obrigado, meu amigo. Grande abraço, João. Estou à disposição aí. Quando quiser, é só chamar.